Tenho o Mário Pereira na minha companhia. Mário, temos falado aqui já de Sidney Cabral, agora de André Luiz. Há outros nomes também do campeonato português envolvidos com o Futebol Clube do Porto e com o Sporting. Parece haver uma mudança de paradigma ou esta é simplesmente mais uma oportunidade para o Benfica no nosso campeonato? Bom, mudança de paradigma não me parece. O Benfica gastou 130 milhões em reforços no mercado de verão. No mercado de verão e, pelos vistos, as coisas não estão bem. Ou seja, vai continuar a comprar. Aliás, nós vemos que o Benfica foi a equipa que mais investiu no verão, 130 milhões, como acabei de dizer, mais do que o Futebol Clube do Porto, mais do que o Sporting, e é a equipa que chega a este momento do campeonato em pior situação dos três, a 10 pontos do Porto, a 5 do Sporting. O que é que isso quer dizer? Que houve alguma coisa que falhou no mercado de verão. E vemos o que é que também estamos a ver, que fala-se de ajustes em todas as equipas, mas há uma que já tem 2 jogadores, praticamente 2 jogadores. O Benfica já tem o Sidney, que tanto quanto já realizou os exames médicos e tudo, penso que já só falta assinar. Tanto quanto se sabe, já realizou testes médicos, portanto já é jogador do Benfica. E temos este André Luiz, que não é, mas vai ser, que está a caminho do Benfica. Portanto, não há aqui muita mudança de paradigma. O Benfica continua, a meio da época, à procura da sua identidade, à procura do que é que quer fazer com a sua equipa de futebol. Enfim, tendo em conta que o Benfica está nesta situação no campeonato e que tem grandes definições para fazer agora no mês de janeiro, mexer muito no balneário em janeiro nunca é uma coisa muito recomendável, desde logo porque, enfim, dá a ideia de que as coisas não estão muito bem e cria também alguma instabilidade em quem está. Ou seja, quem está não se sente seguro, porque acha que não esteve a fazer bem, por isso é que tem que vir aí gente. Enfim, tudo isto coloca de facto aqui algumas interrogações sobre como está a ser feito e como tem sido feito e pensado e planeado o futebol do Benfica, e se calhar também um pouco de tudo isto explica este atraso pontual que o Benfica tem na classificação. De qualquer forma, voltando ao tema do mercado, enfim, o André Luiz, enfim, fala-se do André Luiz e já vamos falar provavelmente do Rafa. Sem dúvida. E eu até acho que um e outro têm algumas características e algumas semelhanças, ou seja, o Benfica está a apontar, está a investir até, enfim, em jogadores com características mais ou menos semelhantes. Não sei que tipo também de estratégia é esse. Provavelmente o Benfica se calhar precisaria mais de reforçar outros setores. O André Luiz, de facto, mas Mário, temos falado da necessidade, lá está, de um extremo, de 1 para 1, e isto desde o mercado de verão, porque parecia que era aquela posição que até Bruno Lage procurava. E este será o reforço que vai dar mais largura, não te parece? Pelo menos vai dar mais opções a José Mourinho. É um desequilibrador. Sim, é um jogador de largura, mas também é um jogador de profundidade. É um jogador que cria desequilíbrios, que gosta de correr com a bola, que não tem medo e não temos os duelos individuais, ou seja, o 1 contra 1. É um jogador que vai para cima do adversário. É o tipo de jogador que entusiasma a bancada e, obviamente, agrada ao treinador. Aliás, não deixo de relembrar que este foi o André Luiz que tirou pontos ao Benfica na Luz, porque foi ele que marcou o gol do Rio Ave, que valeu na altura o empate, e que provavelmente uma jogada que lhe valeu provavelmente o contrato que vai fazer agora. Como se costuma dizer, não consegues vencê-lo junto até eles. Portanto, o Benfica vai buscar o André Luiz e o André Luiz deixará de fazer essas jogadas no Estádio da Luz contra o Benfica, provavelmente a favor do Benfica. Mas pronto, é uma aposta do Benfica. O Benfica, de facto, enfim, acredita que as soluções não estão dentro de casa, que não estão no plantel, que não estão nas chamadas equipas de formação também para lançar apostas nesse sentido. Acredita que as soluções estão fora de casa e enfim, veio o André Luiz. Vamos ver se também vem mais o Rafa. Vamos ver. Vamos falar já de Rafa a seguir, até porque
é um extremo de raiz, mas tem jogado mais pelo corredor central. Vamos perceber então se são dois jogadores que vão jogar a titulares ou se poderá ser, lá está, para dar mais rotação ao Benfica. Mas para já, vamos falar de Luís Soares, que tem mais golos do que Gyökeres na época de estreia no Campeonato Português. O avançado colombiano chegou aos 14 golos e é agora o melhor marcador da Liga, à par de Pavlidis, do Benfica. Ora, nesta altura, no ano de estreia no Sporting, Gyökeres tinha 11 golos no campeonato. Já no capítulo das assistências, Soares leva apenas 3, quando Gyökeres já tinha 8 passes para golos de colegas de equipa. Ainda assim, números muito positivos para o avançado colombiano, que custou 22 milhões de euros aos cofres do clube de Alvalade. Mário, já conseguiu fazer esquecer Gyökeres, Soares, ou pelo menos está a conseguir fazê-lo? Está a conseguir fazer uma coisa fantástica, que é atenuar o efeito da saída de Gyökeres. Isso só por si já merece realce e destaque. Era um peso terrível para o jogador, seria sempre um peso terrível para o jogador, fosse ele qual fosse, que o Sporting fosse contratar para substituir o Gyökeres, porque as comparações, enfim, até pela proximidade temporal, seriam inevitáveis. E o Gyökeres fez coisas estratosféricas no Sporting. Portanto, este jogador chegava com um peso terrível. E ele tem lidado muito bem com essa pressão. Ao ponto de estar também a fazer, aliás, como dissemos, na sua época de estreia está a fazer mais golos do que o Gyökeres. Não tantas assistências, mas eu creio que são jogadores diferentes. E creio até, parecendo isto que eu vou dizer um pouco paradoxal, que o facto do Gyökeres ter mais assistências do que o Luís Soares, no período temporal referido, acredito que o Luís Soares dê mais coisas à equipa do que o Gyökeres dava. Pelo menos dá mais a Trincão e a Pote? E digo isto porquê? Porque o Luís Soares consegue ligar mais o jogo em situações mais recuadas, o que abre um grande espaço de dinâmica ao ataque do Sporting, nomeadamente na libertação, lá está, de jogadores como Trincão, como Pote, e agora no havendo Pote vemos o que estava a ler Maxi Araújo. Maxi Araújo, aliás, vimos a maneira como o passe de um dos golos agora, frente ao Rio Ave, o passe de Luís Soares para Maxi Araújo, é uma coisa fabulosa, um passe fantástico. Esse tipo de envolvência que o Luís Soares provavelmente dá até mais coisas no capítulo da dinâmica ao ataque do Sporting do que dava o Gyökeres. O Gyökeres, de facto, era um jogador de último passe e de último toque. Último passo, enfim, porque centrava atenções dos adversários e libertava quem estivesse ao lado, ou então finalizava ele próprio. O Luís Soares envolve-se mais, ou seja, recua mais, procura mais. A ligação é um jogador de equipa fantástico e fabuloso e de facto está a fazer. Não digo que vá fazer esquecer o Gyökeres, porque é impossível esquecer o Gyökeres e fazer esquecer o Gyökeres, mas está a fazer muito bem o seu papel. O Sporting acertou em cheio, o Sporting parece ter está a demonstrar algum jeito para ir buscar goleadores das segundas divisões. Foi buscar o Gyökeres à segunda divisão inglesa, foi buscar este jogador à segunda divisão espanhola, o que mostra aqui um bom trabalho de prospecção e não há dúvida de que é um jogador em grande destaque no futebol português, no futebol do Sporting desde logo, no futebol português também, e em plano de afirmação, numa época, como eu digo, que não era fácil, que era a época pós-Gyökeres. Entretanto, realmente o Sporting já tem 46 golos marcados, o Porto 35 e o Benfica 33. Eu li hoje no Jornal Record, confesso, mas não tenho aqui nenhum, sei que tens aí um, e diz aí logo na manchete que já desde a década de 70, acho eu que sim, de 73, o Sporting... 73, é isso? Sim, isso vem também no já não tinha tantos golos marcados no arranque, não é? Exatamente, no Correio da Manhã localizamos até essa época de 73, 74 de outra maneira. Foi o ano da Revolução, foi o ano do 25 de Abril em Portugal. O que cria logo um marco geográfico, um marco histórico temporal, aliás, muito bem balizado no tempo, claro. Desde essa altura, desde 73, 74, que o Sporting, em 27 jogos, nos jogos que leva até agora, em todas as competições, não só no campeonato, não marcava tantos golos. Lá está a tal dinâmica ofensiva que eu falava há pouco. Mesmo com Gyökeres, provavelmente a dinâmica não era tão grande como está a ser agora. Os golos não eram tão distribuídos, não é? Temos muitos golos de Trincão, de Pote, de agora Maxi Araújo. Não eram todos distribuídos, exatamente, e não eram tantos. Exato. E estavam muito centralizados no Gyökeres,
Neste momento temos de facto figura do Luís Soares, mas há outros jogadores a marcar. Vemos agora, como eu digo, o Maxi Araújo, que está a marcar há 3, 4, 5 jogos, que em quase todos eles marcou. Enquanto jogou o Pote, que estava fantástico também na finalização. Vemos o Trincão, que também está a marcar muitos golos. E, portanto, é revelador da capacidade, e também é obviamente que há aqui mérito também do trabalho do treinador, não é? Que nestas coisas nós estamos sempre a falar dos jogadores, em capítulo de finalização fala-se de individualidades e dos jogadores, mas também há mérito, enfim, de quem por trás também trabalha os jogadores, não é?